Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Fisiologia Humana. Aqui quem fala é o professor Silvio Marques. E na videoaula de hoje nós vamos ver então como é que funciona a regulação do débito cardíaco, né? O que seria o débito cardíaco? Uma variável tão importante e que é tão mensurada e ela é tão monitorada nos estudos da fisiologia do sistema cardiovascular. O débito cardíaco, basicamente, a gente interpreta ele como conceito, né? É a quantidade de sangue bombeada por um período de tempo, e que geralmente isso é computado em 1 minuto. Então, por isso que o débito cardíaco é o volume de sangue que o coração bombeia para a periferia no período de 1 minuto. Tá? Então, se a gente imaginar que o coração está trabalhando num ritmo de mais ou menos 70 batimentos por minuto, e que a cada batimento ele esteja ejetando, né, que ele esteja lançando para a periferia mais ou menos 70 e poucos ml, então simplesmente a gente só fazer o produto, né, do ritmo cardíaco, que é a frequência cardíaca, pelo volume de sangue que está sendo ejetado a cada batimento, que é chamado de volume de ejeção ou volume sistólico. Então, por isso que o débito cardíaco ele depende dessas duas importantes variáveis, da frequência cardíaca e do volume sistólico. Por isso que o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca e do volume sistólico. Então, qualquer fator que levar a alterações, seja na frequência cardíaca ou no volume sistólico, isso significa que vai ter um profundo impacto, seja negativo ou positivo, no débito cardíaco, tá? Mas para o coração ele conseguir bombear quantidades relevantes de sangue para a periferia, né? Então, se a gente for pegar um ritmo cardíaco de 70 e pouco e um volume sistólico de 70 e pouco, 70 e pouco ali vezes 70 e pouco vai dar mais ou menos em torno de 5.000 ml, que é próximo de 5 litros por minuto. Então, o coração ele bombeia uma quantidade de 5 litros por minuto para a periferia. Então, notem que para o coração ele conseguir lançar esse volume todo de sangue para a periferia, ele precisa receber em igual valor. Então, 5 litros por minuto de sangue precisam chegar até o coração. Então, ele recebe 5 litros por minuto e vai ejetar 5 litros por minuto. Todo o sangue que retorna para o coração, como nós vimos no átrio direito, né, pela rede venosa, é chamado de retorno venoso. Então, o retorno venoso ele precisa ser igual ao débito cardíaco. Se o coração recebe 5 litros por minuto, ele vai bombear 5 litros por minuto. Então, a partir daí, é só a gente tentar entender fatores que possam promover um aumento do retorno venoso. Porque se retornar mais sangue para o coração, obviamente que o coração ele vai bombear mais sangue para a periferia. Nós temos 3 fatores básicos que estão relacionados com esse aumento do retorno venoso. Na verdade, 4 fatores, né? Um deles é chamado de bomba muscular. O que seria bomba muscular? Vimos nas aulas iniciais do sistema cardiovascular que boa parte do volume de sangue, né, pelo fato das veias serem vasos de capacitância, grande volume de sangue, 75% do volume de sangue, encontram-se armazenado nas veias. Então, o que acontece? Por ser um sistema de baixa pressão, o fluxo é muito lento. Então, as veias, graças às suas estruturas internas, que são as válvulas venosas, elas não permitem com que o sangue retorne para segmentos mais baixos do nosso corpo. Então, se esse segmento, né, ele está com volume de sangue muito alto, a contração muscular no músculo esquelético, à medida com que o músculo esquelético ele vai contraindo, ele vai promovendo a compressão dessas veias. E a compressão venosa faz com que o sangue seja lançado mais rápido para as porções superiores, principalmente para a nossa região torácica, onde se localiza o nosso coração. Então, a bomba muscular é um fator muito importante para promover o aumento do retorno venoso, que nós chamamos também de aumento da pré-carga. Então, se a pré-carga aumenta, significa que o retorno venoso aumentou. Bomba muscular é um dos fatores. A bomba respiratória é um segundo fator. Como é que funciona esse segundo fator? A nossa respiração, como será abordado no sistema respiratório, a nossa respiração ela é altamente controlada, né, por músculos também. Então, nós temos o músculo principal da respiração, que é o diafragma. Então, quando o diafragma contrai, há o rebaixamento todinho da região abdominal, tá? E a tendência da pressão intraabdominal ela aumentar. Tá? Não só durante a inspiração, mas na fase também da expiração forçada. Quando a gente tosse, quando a gente espirra, né? Ou quando a gente grita, por exemplo, ou até mesmo quando nós estamos nos exercitando. Então, esse aumento da pressão na região abdominal, muitos vasos dessa região, muitas veias dessa região são comprimidas. Então, todo o sangue da região abdominal é deslocado também
para a região torácica, favorecendo o retorno venoso. Então, tanto a bomba muscular como a bomba respiratória, elas aumentam a pré-carga. Um terceiro fator é a venoconstrição. A venoconstrição, ela vem do conceito de constrição das veias, que isso está sob controle, como nós vimos, do sistema nervoso autonômico, né? Sistema nervoso simpático. Então, o sistema nervoso simpático, através da descarga de noradrenalina e adrenalina, as veias elas começam a promover esse reflexo de constrição, então elas começam a contrair. Então, se as veias elas estão acomodando um volume muito grande de sangue e elas começam a contrair, então o sangue retorna mais rapidamente para o coração. A venoconstrição ela também aumenta o retorno venoso e a pré-carga. E um quarto fator seria a mudança de postura. Então, quando a gente está na postura ereta, a tendência de boa parte do sangue ele ser deslocado devido à ação da gravidade, né? Todo o sangue ele é deslocado para as regiões inferiores, por isso que em muitas formaturas militares, quando os militares eles ficam por muito tempo na posição ereta, na posição em pé, o sangue ele demora um pouco mais a retornar para o coração. Tá? E com isso, por isso que as pessoas elas costumam ter eventos de desmaio nas formaturas. Então, para recuperar a pessoa, o que a gente faz? Geralmente a gente coloca a pessoa deitada com as pernas elevadas a uma angulação de 45 graus. Então, isso facilita com que o sangue, né, retorne das porções inferiores do nosso corpo até a região torácica, favorecendo o retorno venoso. Em poucas palavras, na posição ereta, quando a gente compara na posição em decúbito dorsal, quando a gente está deitado em decúbito dorsal, o retorno venoso ele é muito mais facilitado do que quando nós comparamos na porção ereta. Tá? Então, observando aqui nesse diagrama, a gente pode observar o que acontece com a alça, volume e pressão durante esses fatores que elevam a pré-carga. Tá? Então, quando a pré-carga ela é elevada, tá? O aumento da pré-carga significa que está retornando mais sangue para o coração. Então, é por isso que o volume diastólico final, ou seja, o volume de sangue presente no ventrículo ao final da diástole, ele vai aumentar. Então, o ventrículo ele começa a se encher mais de sangue. Então, é por isso que na alça, volume e pressão, esse volume ele é deslocado para a direita, tá? Demonstrando, então, que o coração ele recebeu uma grande quantidade de sangue e a partir daí ele vai conseguir bombear uma quantidade muito maior de sangue para a periferia. Então, quanto maior a pré-carga, maior é o débito cardíaco. Um outro fator que é muito importante também é a contratilidade. Tá? A contratilidade nada mais é do que a força de contração do coração, tá? Força de contração ventricular. Então, se o ventrículo ele aumenta a contratilidade, como por exemplo acontece sob estimulação simpática, nós chamamos isso também de efeito inotrópico positivo. Então, se o coração está contraindo com mais força, ele consegue reduzir muito mais as câmaras internas do ventrículo e com isso ele consegue bombear uma quantidade muito maior de sangue para a periferia. Por isso que o débito cardíaco, o débito sistólico aumenta. Tá? E por outro lado, nós temos um outro fator que pode atrapalhar o débito cardíaco, que é chamado de pós-carga. Pós-carga é a força que encontra-se na periferia. Então vamos imaginar o ventrículo esquerdo, né? O ventrículo esquerdo ele precisa gerar um gradiente de pressão e esse gradiente de pressão no ventrículo esquerdo precisa ser superior à pressão na aorta, para o ventrículo esquerdo conseguir lançar sangue para a aorta. Caso a pressão na aorta seja maior do que a do ventrículo esquerdo, o fluxo de sangue não consegue passar então para a região aórtica. Então o que acontece? A pós-carga está relacionada com essa pressão que resiste à saída de sangue no ventrículo. Por isso que, geralmente, a pós-carga é mensurada pela pressão aórtica, porque quanto maior for a pressão aórtica, mais difícil será para o ventrículo esquerdo para lançar esse sangue para a periferia. Um exemplo muito claro disso são em pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica. Então, paciente que tem pressão elevada, a pressão na aorta, por exemplo, ao invés de estar numa faixa de 120 por 80, ela pode estar numa faixa de 160 por 100. Então, a pressão nas artérias vai estar muito maior. Então, para o ventrículo esquerdo conseguir lançar sangue para as artérias, ele vai ter que fazer muita força para lançar o mesmo volume de sangue ou até mesmo uma quantidade inferior de sangue do que normalmente ele lançaria. Por isso que a pós-carga é um fator negativo, que vai ter uma influência negativa no débito cardíaco. E
ficamos por aqui. Na próxima aula, então, nós vamos ver como é que acontece a regulação da pressão arterial, que o débito cardíaco é um fator muito importante na determinação dela. Muito obrigado.